Olá, gente. Muito bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. De madrugada, se acaso você ficar sem sono, né, não tiver nada para fazer, dizer, eu vou olhar o Regis e o Mazzucci conversando lá na live, na gravação do Facebook, ou do Instagram, ou do Twitter, né? Vou ver aqueles dois cabeludos lá, o que eles têm a dizer. Vereador Regis Souza, ontem foi a última sessão, até novembro, pelo menos foi o que eu entendi, do vereador na Câmara de Taquara, sendo que ele passa a atuar no Executivo agora. Vereador Regis, nos conta para mim e para o mundo essa história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre quis fazer isso, né? Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Mazzucci sempre muito solista com nós, muito receptivo. Muito obrigado aí por abrir um espaço no teu blog com a tua audiência que tu tem nos internautas aí, né? Pois então, hoje daí eu só queria fazer uma correção. Hoje eu falo sem estar em um cargo público, né? Ou em um mandato. Hoje eu não sou nem vereador, eu não sou nem secretário, eu sou um cidadão comum como o Mazzucci é e qualquer outro cidadão de Taquara, né? Porque estou licenciado, não estou nomeado a nenhuma atividade pública, então hoje, após muitos anos, né, quase uma década, eu estou como cidadão comum, quem sabe sem um peso por algumas horas ou um dia, né, da responsabilidade, mas somos pessoas públicas ainda. Pois então, ontem na Câmara e fiquei muito feliz, porque eu não esperava ali do Fofo, né, dos vereadores, assim, mas especialmente do Fofo, que eu não tinha conversado com ele, uma questão de agenda e respeito a ele também, pela posição política que ele tem, com relação à decisão que eu tomei, mas todos os outros vereadores, os outros 3 vereadores, eu tive a oportunidade de conversar com cada um deles, e antes de tomar as minhas decisões, com o vice-prefeito Nelson, com a prefeita Cirlei, com o seu secretariado, porque eu acho que a gente tem oportunidades, né? As oportunidades elas têm que ser recepcionadas e a gente poder executar alguma coisa. Eu não tenho ainda, Mazzucci, como eu te falei, a definição ainda de qual secretaria eu estarei, mas para chegar, né, até me descompatibilizar para ser secretário, onde eu recebi diversos elogios e palavras de apoio assim, de todos os vereadores da Câmara. Eu não estou sendo secretário porque eu quero ser ou porque eu tenho que ser. Eu estou sendo secretário porque eu tenho uma missão de representar a classe dos vereadores na prefeitura municipal e me botar à prova a população de tudo aquilo que eu cobrei dos antigos gestores, né? Ou dos antigos candidatos na eleição passada. Como eu já falei em outras entrevistas, eu certamente errei muito e eu não tenho dificuldade ou vergonha de reconhecer que às vezes com a minha jovialidade e a vontade de resolver as coisas saem palavras ásperas, às vezes até desrespeitosas sobre qualquer pessoa. Eu até dei um exemplo e para exemplificar muito essa minha decisão, que me perguntaram assim, tá, Regis, mas daí como que fica, né, tua posição política no município, então agora tu tá apoiando a Cirlei agora e tal. Tchê, uma das condições que eu coloquei para conversar com a Cirlei sobre integrar o governo dela e ser governo, foi que a questão política eleitoral, decisão de qual candidato eu apoiarei para a próxima eleição em 2024, não passa por essa decisão de eu ser secretário. A gente vai analisar isso lá na frente, né? Analisando o trabalho que todos nós podemos fazer juntos, as oportunidades que cada um teve, para que pode ser ela candidata, pode ser o Nelson, pode ser o Titinho, pode ser o Pedro, pode ser o Antão, pode ser o Regis, pode ser o Fifi, pode ser a Carmen, pode ser quem quiser ser, né? Conforme as circunstâncias, nós vamos ter que analisar isso lá na frente. Logicamente que eu tenho que respeitar o meu partido, o PSDB, através da pessoa do Luiz Felipe, o Fifi, Mazzucci, que foi a pessoa que me trouxe para o partido. Eu não tenho vida orgânica partidária dentro do PSDB, eu vim do MDB, mas vim muito por ele. Ele se arriscou, né, na última eleição, foi nosso candidato a prefeito. Sobre essa decisão, essa é uma decisão minha como vereador, certo? Eu busquei conversar com ele, a gente não conseguiu construir, né, por o partido estar em uma reconstrução, tem eleição do partido agora para frente,
e por ele também, né, tá se reciclando, tá curando os problemas, as feridas que se tem da eleição. Eu deixo aqui ressalvado que o Fifi não tem nenhuma participação nessa minha decisão. Amanhã ele pode vir dizer, eu discordo do Regis, certo? Mas discordar não quer dizer que eu sou inimigo dele. Quer dizer que ele tem as convicções dele e eu tenho que respeitar. E partido é para isso, né? É para convergir e divergir, para ficar muito claro essa decisão. Mas tem o apoio dos meus suplentes, o Hamad, que vai assumir agora em maio, que vai até 15 de agosto, do Armando Schneider, que assume em 16 de agosto e vai até 30 de novembro. Certo? De alguns dirigentes do partido, que são filiados antigos do partido, que são filiados novos, que foram pré-candidatos, enfim. Eu tentei procurar nessas pessoas para que eu possa me aconselhar. Pensando nisso, também uma das condições foi que eu ficaria de maio a novembro, porque em dezembro tem eleição da Câmara e eu sou vereador, né? E muitas coisas acontecem na Câmara. E alguns vereadores querem que, possivelmente, eu possa ser o presidente da Câmara. Isso por isso que quem quer ser não é nada. Né? Então a gente tem que aguardar chegar o momento, mas em respeito a essa vontade de alguns vereadores, eu disse, não, então vamos até novembro, vamos fazer uma avaliação, vai que eu me adapte, vai que eu não me adapte, porque eu quero entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente, respeitando a prefeita, respeitando o vice-prefeito, respeitando os secretários. Deixei muito livre para a prefeita escolher qual pasta que eu iria, mas coloquei as condições e os problemas que eu entendo que o município tem, que ela avaliasse o que eu vou enfrentar como secretário, ou vou cobrar do secretário que estiver na pasta do problema que a gente tem que enfrentar, que é a questão do orçamento. Nós temos o PPA, a LDO e a Lei de Orçamento. O que é o PPA? É o planejamento do município para os próximos 5 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano e a Lei de Orçamento. Também temos que discutir a reforma administrativa do município, que é o salário base do servidor, que é o pulo de padrão, que é os direitos, que é os incentivos, que é os avanços, que é a insalubridade, que é o GETON, que é tudo aquilo que o servidor, né, fica de penduricalho e que nós temos que reformar. Mas também temos que reformar a previdência do servidor público. Por que eu discuto isso? Porque eu discuto isso há muitos anos, eu cobro isso há muitos anos, eu identifico nas contas públicas que se nós não tiver um remanejamento, uma ordem na despesa, uma ordem na receita, nós poderemos ter problemas drásticos de pagamento de folha de pagamento, de desenvolvimento de programas básicos nos municípios logo aqui na frente. Mas, Regis, é terra arrasada, tu está jogando isso? Não, eu estou discutindo coisas que eu venho discutindo. E hoje eu vou conhecer, se ele vai me dar a oportunidade de conhecer por dentro isso, né? Eu conhecia só a informação que tinha que eu conseguia acessar pelo site. Então, com esse marco de situações, eu deixei muito aberto a se ler. E, logicamente, eu acho que pelas posições que eu vim tendo, pelo terceiro mandato que eu estou tendo, os vereadores dessa legislatura, né, pela mão que eu sempre estendi a todos, pela defesa que eu faço ao vereador, certo? Indistintamente de partido, eles me elegeram como um dos representantes deles, né? Como o algodão entre os cristais. Um tá brigando, vamos conversar, o outro tá se passando, vamos ajeitar. A prefeitura não tá atendendo, vamos lá conversar. Então, eu acho que essa minha proatividade, esse respeito, essa humildade de me colocar no lugar deles, que um dia eu comecei também, como a maioria, 11 estão começando, né? Eu acho que eles me deram esse crédito de apostar em mim, de me ajudar a mexer esse angu, porque se der caroço eles vão comer junto, certo? E eu poder aproximar as demandas dos vereadores com as possibilidades que o prefeito, o vice e seus secretários têm de fazer. E para a gente fazer mais, melhor e diferente do que tudo que já aconteceu nos últimos 35 anos, nós precisamos fazer ajustes. E os ajustes passam pela Câmara de Vereador. E eu acredito que eu posso fazer essa interlocução. Regis, falaste em aposentadoria de funcionários, previdência deles. O funcionário público, as prefeituras são obrigadas a ter um regime próprio de previdência ou elas poderiam aderir ao regime do INSS? Essa é uma construção histórica que se tem, né? Tem alguns municípios que têm um modelo, outros municípios têm outro modelo. Né? Mas não seria melhor para os municípios seguir um modelo de uma empresa privada, que seria o regime do INSS? O melhor que eu vejo é aquilo que faz ter
receita e despesa organizada. Quando tu tem a despesa maior do que a receita, não é o melhor para ninguém. Sabe por que Como te que se pergunto faz isso? isso? Porque Sim. assim, ó, tem gente, Taquara, Gramado foi emancipado de Taquara, certo? Igrejinha também. Tem gente que está morando nesses municípios, né, vivendo lá e recebendo através da prefeitura de Taquara. São as leis, né? Infelizmente a gente tem as leis, tem Não, as regras, não, tem os direitos adquiridos. Como que nós temos que discutir isso, Mazuti? Com o servidor. Com o servidor, aquele que é atual, aquele que já está aposentado, aquele que está na ativa, certo? Mas pensando naqueles também que vão vir. Então a gente tem que fazer política pública e gestão. Por isso que o nome é servidor público. Serve o público. Pensar o que é melhor para as pessoas que nós servimos ali na frente. Hoje já está acontecendo. Amanhã é uma certeza. Certo? O futuro que é uma incerteza. mas é Então que nós temos que construir condições. as prefeituras, o grande calcanhar de Aquiles da maioria delas é o RPPS, é a dívida das prefeituras com o regime de previdência do servidor público, né? Pode ser. Pode ser. Por que eu digo pode ser? Porque eu quero provocar a discussão. Quando tu provoca a discussão, tu erra menos para construir um texto adequado. Certo? Então, se eu tiver aqui só para fazer mimimi, eu não faço. Então, não vou. Eu quero discutir mesmo, eu quero cutucar. Certo? E o cutucar quer dizer que eu quero errar menos. Certo? O problema não é o regime. O problema é a forma que tu administra o regime. Logicamente que dependendo da modalidade, este rende mais, este rende menos, este tem condições de abarcar mais. Mas o nosso regime de previdência é um regime saudável. Mas o problema é que não foram feitos concursos públicos na mesma proporcionalidade que foram aposentando, não foram equilibrando o salário base do servidor público ao mesmo tempo que foi diminuindo o servidor da ativa, porque se tu aumenta o base, aumenta a contribuição. Se tu bota o concursado no mesma proporção que tu tira, aumenta a contribuição a pagar. Então, é um conjunto de situações, de ineficiências de gestões ou de falta de coragem de enfrentar os problemas, né? Como dizia o Sartori, sempre o Sartori dizia assim, hoje o leite está colhendo algumas coisas porque o Sartori falou lá atrás o remédio amargo. O que? O remédio amargo é a verdade. O remédio doce é mentira. Eu vou pôr remédio amargo, mas com respeito ao servidor. Porque é inadmissível um enfermeiro receber R$ 1.600 concursado. Daí tu bota um enfermeiro CC recebendo 3. Daí tu bota um patroleiro que mexe numa máquina que vale R$300 mil recebendo R$ 1.600 concursado. Daí tu vai lá e contrata um CC recebendo 6. Tu tá entendendo? Então, tem muita gente recebendo muito, tem pouca gente recebendo muito e muita gente recebendo pouco. E quem é que trabalha? O que recebe pouco. Tu entende? Então, a gente tem que discutir essas coisas, nós temos que equilibrar essa despesa para a gente poder trabalhar com a receita que a gente tem. Então, essas discussões, essas coisas que eu quero discutir, essas coisas que eu quero ser parceiro para quê? Para sobrar dinheiro lá para a saúde, para sobrar dinheiro lá para as obras, para sobrar dinheiro lá para distrital, para sobrar dinheiro lá para o hospital. Entende? Então, quando a gente discute o macro, a matriz, da onde vai sair o recurso e da onde está ordenando, porque alguém ordena a despesa, né? Tem despesa porque alguém autoriza. Quem é que está autorizando a despesa? Porque senão é todo dia batendo na porta do gabinete da prefeita dizendo, não, o meu salário é 1.500 pilas, se não me dá o regime 100%, eu não vou trabalhar. E é direito da pessoa, né? Porque tem um CC lá ganhando 3 vezes mais dela e não fazendo nada, só olhando e mandando ela, e quem está trabalhando está recebendo menos. Então, nós precisamos fazer uma justiça na despesa, uma justiça na receita, porque tem gente também que não paga os seus impostos, né? Ou todos os empresários são santos? Todos os empresários estão certinho? Não, né? Tem os cabritos, né? Tem os bois na sala, né? Tu não pode... Não, eu posso falar o que eu devo falar. Se eu estou errado, me prove que eu estou errado. Eu sempre quero ter errado no que eu falo. Eu digo isso sempre na minha vida. Mas a gente tem que discutir as coisas. Mas discutir como? Com a Câmara de Vereadores.
O destino de Taquara passa pela Câmara. Eu vou buscar cada vereador. Daí eu estava dando um exemplo antes. Reis, mas daí como fica a situação política? Tu vai apoiar esse candidato ou aquele? Não, eu vou apoiar quem dá resultado para Taquara. Por exemplo, o Titinho, que foi ex-prefeito, daí brigam muito na Câmara, né? O ex-governo, 8 anos, 4 anos, umas conversas que eu acho desnecessárias. Ele está lá no Estado, na área do turismo, e foi prefeito do 2 mandatos aqui. O que eu tenho que fazer como secretário para fazer valer o meu discurso? Bater na porta do Titinho. Ô, Titinho, tudo bem? Pegar os vereadores dele lá. Tu foi prefeito, tu sabe que precisa para a área de turismo lá, correto? Os recursos para Taquara. Eu tenho que ir lá fazer isso. Porque amanhã ele vai pedir o meu apoio, da Cirlei, do Mazzucci, do Pedro, do Antão, para ser candidato de novo, a qualquer outra coisa. Ou não vai ser mais nada, mas viveu da nossa política aqui. Ele tem que botar recursos para nós aqui em Taquara. Se ele vai ser candidato ou não vai ser, se ele é certo ou errado ou não é, isso para mim não interessa. Interessa que nós temos que usar quem ama Taquara, quem se beneficiou de Taquara, quem trabalhou por Taquara, quem conhece Taquara, para resolver os problemas. E recepcionar aquelas pessoas que são de fora para nos auxiliar. Então, eu sou despido dessas vaidades que eu sou inimigo deste ou daquele. Eu posso discordar. Por exemplo, eu não sou inimigo do Tico. Eu não sou inimigo da Cirlei. Mas eu discordo de muita coisa de ambos. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho que discutir a cidade e resolver o problema das pessoas que elegeram eu e a Cirlei. O Tito já é passado. Então, a gente tem que botar as coisas no lugar. E eu acho que os vereadores me dão essa autorização e me dão essa chancela, porque eles sabem que eu discuto muito pontualmente essas coisas. Eles sabem que eu não vou admitir uma injustiça, seja com qualquer vereador ou com qualquer cidadão. Podemos não conseguir resolver os problemas, mas não vamos deixar de resolver por má vontade, por preguiça ou por ineficiência. Pode não ter as condições ideais, pode não ter o recurso, pode a cidade não ter a estrutura, enfim, tudo isso pode acontecer, daí a gente não vai conseguir resolver. Ou nós não somos capazes de resolver, mas que as pessoas vão ficar sem a informação, sem ter o braço do poder público ao lado das pessoas, isso não. Eu acho que por isso que os vereadores me dão essa chancela de poder representá-los junto à Prefeitura Municipal. Não é junto à Cirlei, é junto à Prefeitura. E a Cirlei deixa muito claro isso também, que ela não está pensando em eleição, que ela não está pensando em voto, que ela não está pensando em agradar, ela está pensando em resolver. Daí se as pessoas acreditarem nela, que ela resolveu, ela e o seu Nelson Martins, e lá na frente eles acharem que ela deve continuar ou trocar ela, isso parte do cidadão. Nós temos que botar a mão na massa. Eu sou vereador, hoje eu fico à disposição dela para ela me colocar como secretário, no desafio que ela acha que eu tenho a capacidade e que os vereadores habilitaram. E foi com essa condição que eu pedi a licença. Não para ir para esta ou aquela secretaria, para me colocar à disposição da prefeitura para ajudar a resolver os problemas que a prefeitura tem. Então, ainda não foi decidido em qual secretaria tu vai atuar. Isso será decidido provavelmente no dia de hoje, é isso? Isso, hoje ao final da tarde e amanhã até às 16 horas, mas hoje, amanhã às 16 horas vai ser a minha posse, certo? A posse já tem data, que é amanhã às 16 horas na prefeitura. Queria te convidar para te estar lá. Não sei como está a tua agenda, se pudesse estar lá seria importante, para que a gente possa lá falar isso frente a frente com a prefeita, porque a imprensa, as pessoas no meio de comunicação, para mim, são mais um poder de fiscalização e de fidedignidade naquilo que as pessoas buscam, que é saber a verdade e saber que a Cirlei está fazendo e está dispondo a nós vereadores que somos a real representação do povo, oportunidade de discutir o município e buscar as alternativas baratas, adequadas, transparentes e ágeis. Então eu quero te convidar para te estar lá. Agora, o que ela me escolher depende dela. Certamente ela já deve saber, né? Você já me conhece há 8 anos, né? O pau já pegou do primeiro ao quinto, como se diz. Ela já me perdoou, eu já perdoei ela, né? E eu acho que ela certamente não vai, vamos dizer assim, dar qualquer coisa para mim ficar sentado numa cadeira e receber o salário. Ela deve me botar num desafio bem grande aí,
e eu vou estar à disposição porque eu acho que é um crescimento pessoal, profissional, político e uma oportunidade que ela está me dando e de contrapartida eu estou dando para ela uma oportunidade também como uma liderança também do município como ela é. Para a gente encaminhar o encerramento, eu há muito tempo já, através do blog, transmito a sessão da Câmara de Vereadores, e o que eu noto no Regis é que o Regis é muito mais de ouvir do que de falar durante as sessões da Câmara de Vereadores. E sempre com uma fala calma, uma fala sem agressão para ninguém. Isso foi coisa rara que aconteceu, se é que aconteceu, não estou lembrado. E ontem teve a prova disso, onde vereadores de todas as siglas aí apoiaram a tua ida para a Câmara, para o Executivo, para a Prefeitura, para assumir uma secretaria e trabalhar em prol da comunidade. Como é que tu vê isso tudo? Mazuti, eu já errei muito. Já fui muito afoito, eu já desrespeitei, porque eu não escutei o pai em casa. Meu pai é o mais louco da frota, como se diz, né? Então a gente tem um pouco disso dentro da gente, né? Mas ele sempre ensinou a gente assim, ó, escuta, 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 para depois tu falar. E eu não praticava isso. Quando eu comecei a praticar isso, as coisas começaram a se resolver mais naturalmente, as respostas vieram mais, né, claras, mais limpas, né? Eu acredito que o tempo me deu isso, né? Eu faço dia 7 agora de maio, 37 anos. Eu sou um guri ainda, né? Mas eu já tô há 20 na política. Alcançou, hein? Te alcancei, né, Mazete? Então, eu acho que todos esses desafios, e às vezes, mas tu me acompanhou, eu fiquei sozinho em muitas posições que eu tive. Eu fiquei contra todos. Mas quem sobrou fui eu. Sabe o que é? Então, eu acho que tu tem que ter posição e a população ela vê isso na gente, né? Que a gente tem posição, que a gente é muito claro em determinadas coisas, ao mesmo tempo que, né, fatidicamente as pessoas, a maioria está contra você, mas não, a maioria é aquele que está escutando tu em casa, é aquele que não participa da política. A maioria não é quem está na política, a maioria é que está em casa esperando resultados da política, né? Eles veem que a gente tem a transparência. E com os vereadores eu aprendi que eu não posso ofendê-los, eu não posso achar que a minha verdade é absoluta, né? Achar que o meu problema tem que ser resolvido dos outros. Eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver uma demanda e a demanda do outro vereador tem que ser atendida, vou atender a do outro para depois tentar atender a minha. Eu acho que a gente tendo essa sensibilidade de saber que todas as demandas são prioridades e todos os vereadores são iguais, tanto no voto, tanto no tempo de palavra, tanto na atuação, a gente vai conseguir construir coisas melhores para a cidade. Por que falam que as outras cidades são melhor? Porque as pessoas buscam ser melhor. Não porque a cidade é assim, a cidade só vai ser melhor ou pior se a minha atitude for melhor. Então, antes do meu querer, eu boto o querer do outro na frente. E assim o outro me dá a mão e nós dois caminhamos juntos. Então é por aí que eu comecei a tomar o tom da vida. E eu acho que por isso que os vereadores me referendam, que a prefeita viu esse perfil em mim, vai me dar essa oportunidade, né? Para que a gente possa construir coisas boas. E eu quero ser julgado pelas pessoas. Eu quero ser cobrado pelo Mazzucchi, quero ser cobrado pelo setor de imprensa, quero ser cobrado pelos vereadores, quero ser cobrado pela prefeita. Mas saibam que vão me cobrar pela verdade. Não vão me cobrar pela mentira, ou pelo esquema, ou pelo jeitinho. Vamos fazer a coisa como deve ser feita. Correto? E isso eu vi muito na Cirlei, isso eu vi muito no Nelson. O Nelson e a Cirlei estão brigando. Então, deve brigar e deve quebrar o pau. Por quê? Porque o Nelson defendeu sempre algumas coisas e a Cirlei sempre outras. Certo? Se os dois sentar e conversar, eles resolvem. O problema é quem está no meio. Né? Os fofoqueiros. Sempre tem o fofoqueiro na volta. Entendeu? Não fazem nada, recebe, fica sentado, acha que elegeram sozinho os candidatos. É verdade? E daí o quê? Fico criando fofoca e celema no meio. Dá um pilha num, pilha no outro, e as pessoas não podem estar junto todo dia, vira o caos. Mas daí senta os dois, pega e resolve o problema. Não preciso defender eles, não tem procuração. Ou às vezes o pau já comeu, entende?
E eu não retiro uma palavra. Me arrependo, sim, de ter falado muitas, que não somou nada para o meu crescimento, muito menos para resolver o problema das pessoas, certo? E por isso, aquela história, o ditado, se dois não quer, um não faz. Eu e a Cirlei querendo o melhor de Taquara. Vai acontecer. Sabe que tem toda a minha admiração no momento em que tu dizes que eu já errei e reconheço que errei. Porque o mais difícil no ser humano é reconhecer e admitir publicamente que errou e que não tem problema nenhum de voltar atrás e reparar esse erro. Meus parabéns, nós temos já uma convivência já há muitos anos, né, Regis? E me deixa muito contente em saber que nós temos um político em Taquara que tem essa visão. Para encerrar, sentar durante muitos anos ao lado de Nelson Martins na Câmara de Vereadores, te passou alguma experiência boa? Nelson, quando eu entrei no partido do MDB, todas as fichas, a banca era 100% que eu e ele iríamos quebrar o pau, né? O Nelson e o Regis não vai dar certo e tal, não vai durar. Quebramos o pau com todo mundo, menos eu e ele. Com todo mundo mesmo, geral, certo? Eu e ele nunca tivemos uma rusga, porque sempre eu respeitei a história dele. Sempre quando eu não concordei, primeiro eu conversei com ele, certo? Como muitas vezes, com muitos assuntos, ele pediu conselho para mim. Ele me pediu o que eu achava. Ele me perguntou como eu votaria, como eu faria. Mas, na maioria das vezes, ele que me estendeu a mão. Eu sempre registro e falo isso para todo mundo, que logo no início do meu mandato teve uma celeuma aí com relação aos caminhões e tal, e eu era amigo do pessoal do caminhão, e a prefeitura queria fazer uma ação que era contra o pessoal dos caminhões. E eu fiquei entre a cruz e a espada, e eu tive que fazer, por ser base de governo, o que era a prefeitura e não com aqueles que me levaram até ser vereador. Eu chorei, eu fiquei ruim, foi o pior momento da minha vida. O Nelson me pegou, sentou comigo e disse: meu filho, as coisas são dessa forma, às vezes tu tem que decidir. Por isso que nós estamos aqui. Mas faz o seguinte, não vai para casa, tu tá muito bravo. Vamos ali no lanceiro, tomar um licorzinho. Não é para beber, mas para te passar a raiva e chegar em casa e conversar com a família, porque a família não tem nada a ver com os problemas das outras pessoas. Tem que chegar em casa bem. A partir daquilo eu comecei a me moldar, comecei a me desprender das amarras que eu tinha e comecei a me construir uma outra pessoa. Eu e o Nelson, como vereador, a gente enfrentou muitos problemas. E eu e o Nelson não podemos admitir que as coisas não sejam feitas como devem ser feitas. Não é a vontade do Nelson, não é a vontade do Regis. Certo? A eleição nos dividiu, um para cada caminho, mas nunca a gente se largou, sempre a gente se respeitou. E hoje eu vou ter a oportunidade de não ser colega dele, mas sim de ser o subordinado a ele, porque ele é o vice-prefeito e eu serei secretário. Eu devo explicações para ele, né? Mas eu não vou precisar dar explicação, porque eu sei exatamente o que precisa ser feito, certo? E eu vou estar ao lado dele para resolver os problemas que Taquara precisa resolver. Mas tem um alerta. Vadio, preguiçoso, aquele que quer ficar sentado, fazendo fofoca, fazendo intriga, não tem espaço com nós. Nós queremos pessoas que são proativas, pessoas que querem ajudar a resolver. E isso a prefeita vem demonstrando. Estou a observar quantos empresários, quantos cidadãos, quantas pessoas estão ajudando Taquara a resolver os seus problemas sem precisar a prefeitura resolver, mas junto com a prefeitura. É louco isso, né? Sem precisar da prefeitura, mas junto com a prefeitura. O que a prefeita está mostrando? Credibilidade, transparência, respeito, recepção, né? Carinho e saber que ela não é dona da verdade. Quantas vezes eu, Regis, presenciei a Cirlei dizendo que errou para o Nelson, reconsiderando a questão e fazendo aquilo que os dois mediaram para que as coisas acontecessem. Isso ninguém fala, correto? Mas a primeira treta que deve bater na mesa, deve dizer que está errado, isso é a primeira coisa, né? Os caras apagam fogo com gasolina. Mas se depender de mim, não. Mas se a Cirlei estiver errada, e se o Nelson estiver errado, ou me convidarem para fazer coisa errada,
No mesmo momento, a população vai saber, certo? Que eu tenho uma tranquilidade que não parte do princípio, do caráter que ambos são e o objetivo que eles querem, que é transformar a vida das pessoas. Muito bem, Regis, a gente volta a conversar. Obrigado pela tua disposição, obrigado pelo teu tempo, né? E que tu tenha sucesso na vida política aí e continue sendo esse cara que nos passou aí uma fidelidade, uma tranquilidade e, acima de tudo, né, com convicção daquilo que quer. Um grande abraço, meu querido. Muito obrigado, forte abraço a você e a todos os teus ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser. Regis Souza, hoje não é vereador, também não foi nomeado secretário, mas deve ir para uma secretaria da Prefeitura de Taquara.